Graça e paz. Amém. Convidar as crianças até 9 anos para subir para o ensino. Lembrar aí que nós temos a classe também do maternal lá atrás e o berçário que fica aqui à nossa direita, para você que veio pela primeira vez aqui na nossa igreja. Antes de pedir aos irmãos para abrirem a palavra do Senhor, eu quero glorificar ao nome de Deus por um ministério nessa igreja. Quero glorificar ao nome do Senhor pelo ministério dos servos, que muitas vezes não é tão visto, mas é um ministério que é muito importante. E eu digo isso porque esse ministério ele tem a responsabilidade de trazer a aguinha do pregador, né? Ninguém sabe isso, né? Mas o ministério dos servos que coloca a aguinha do pregador. Então quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm servido nesse ministério. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3 é a carta de Paulo aos Colossos. Uma carta muito maravilhosa, que Paulo fala grandes coisas aqui a respeito da obra de Deus, da obra de Cristo. E eu creio que nessa noite o Senhor ele vai falar conosco, vai falar com a sua vida, vai falar com a minha vida, porque essa palavra falou comigo. Colossenses 3, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, repita, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai nosso, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, por essa presença gloriosa do Senhor aqui. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de rasgar o nosso coração diante da tua presença e de cantarmos canções que exaltam o teu nome, que falam da obra que o Senhor fez pelas nossas vidas, que declaram o seu amor por nós e que também declaram o nosso amor por ti. Ainda que um amor imperfeito da nossa parte, mas o Senhor é pleno em amar. O Senhor é pleno em nos abraçar. O Senhor é pleno na obra que o Senhor realizou em nossas vidas. Pai, é com esse coração grato que nessa noite nós estamos com os ouvidos abertos para ouvir, Pai, para comer dessa palavra. Palavra de vida, palavra de transformação, palavra que não volta vazia, palavra que cumpre o propósito para o qual ela foi chamada para ser feita. E nós estamos aqui sedentos para ouvir a tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, desimpede tudo aquilo que porventura vem impedir, com que cada coração, com que cada vida receba esta palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, querido, em Colossenses, que nós vamos falar praticamente do livro inteiro. Essa palavra
ela foi gerada num momento de crise. Essa palavra foi gerada num momento de aflição. Eu estava passando por algumas dificuldades em relação ao trabalho, e eu estava aflito. E um amigo meu, ele disse assim: Felipe, lê lá em Colossenses 3. Olha o que fala, muito interessante. Se você morreu com Cristo, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas lá do alto. Mas só que eu estava vivendo um momento de crise, eu estava vivendo um momento de aflição na minha vida. E quantos de nós não passamos por isso? E eu quero começar falando um pouquinho sobre isso, porque nós constantemente somos pegos pelas aflições que passam na nossa vida. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, que no mundo nós teríamos aflições. Lá no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, a Bíblia diz assim, que muitas são as aflições do justo. É muito difícil, querido, nós convivermos com isso, mas esta é uma realidade. Aflições. Mas não queremos passar por elas, mas elas vêm. Elas vêm na nossa vida. E nós somos afligidos de diversas maneiras. Nossas aflições, elas são muitas. Pessoas nos afligem, situações nos afligem, tantas coisas nos afligem. E quem nunca sofreu por uma aflição aqui? Se eu perguntar aqui para algum de vocês que está aqui nessa noite, eu perguntar, quem aqui nunca sofreu por nenhuma aflição? Se levantar a mão, vai estar mentindo. Eu acredito que nenhuma mão irá se levantar aqui. Quem nunca sofreu por uma perda? Quem nunca sofreu por uma desilusão? Quem nunca sofreu por causa de um desemprego? Nós estamos aí no momento de crise no Brasil. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sofrendo por causa de uma enfermidade. Nós temos acompanhado muitas pessoas que passam por dificuldades nessa área de enfermidade. São aflições. Quantas pessoas têm medo da morte? A morte muitas vezes é uma aflição, de você não saber o que vai acontecer depois que você morrer. Tem muitas pessoas que têm medo da morte. Isso gera uma insegurança, uma aflição, uma incerteza. Por algumas situações que você vive de perseguição no seu trabalho, por causa de um amigo, por causa de um parente, por causa de filhos. Nós sofremos pelos nossos filhos. Quem tem pai, quem são os pais aqui, sofrem por causa dos filhos. A esposa que sofre pelo esposo, o esposo que sofre, que geme pela esposa. Quantas crises emocionais que nós passamos no decorrer da nossa vida, quantas crises políticas que nós passamos ao longo da nossa história, por causa de tanta aflição. Eu quero parar por aqui, porque se eu for ficar falando de aflições, eu vou ficar aqui a minha pregação inteira falando de tantos problemas, de tantas dores, de tanto sofrimento que nós passamos. E essa lista, ela pode ser infinita.
Quantas coisas que têm afligido a sua vida hoje? Pense agora. Quantas coisas têm afligido a sua vida hoje, não é verdade? Assim como eu fui pego nessa situação. Quando eu fui confrontado com essa palavra, a primeira pergunta que eu fiz, talvez seja essa pergunta que você está pensando agora na sua cabeça: como eu vou conseguir pensar nas coisas lá do alto? Como eu vou conseguir viver, buscar as coisas lá do alto, sendo que eu estou com meus pés pisados aqui nessa terra? Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu estou vivendo aflições, eu estou vivendo dificuldades, eu estou vivendo problemas. E a palavra diz que eu tenho, se eu ressuscitei juntamente com Cristo, eu tenho que buscar as coisas lá do alto. E isso gerou um conflito no meu coração, porque ao mesmo tempo em que eu quero levantar os meus olhos para os montes, ao mesmo tempo em que eu quero pensar nas coisas lá do alto, ao mesmo tempo que eu quero buscar as coisas lá do alto, eu olho para as minhas aflições, eu olho para os meus problemas e eu me lembro que os meus pés estão na terra. E talvez muitos de nós estejamos vivendo isso hoje aqui. Mas diante dessa palavra eu quero discorrer com os irmãos algo que pode ser libertador para a sua vida nessa noite, algo que pode ser libertador para a minha vida nessa noite, que é o que o apóstolo Paulo, de forma muito maravilhosa, ele confrontou a igreja de Colossenses aqui nesse texto. E ele fala algo muito maravilhoso, ele cita o termo ressuscitados. Nós precisamos entender o que é a ressurreição. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite sobre o poder da ressurreição. Esse é um poder muito tremendo, queridos, que deve estar vivo em nossas vidas todos os dias. O poder da ressurreição, esse poder que nos fará viver uma vida diferenciada nesse mundo, ainda que nós estejamos passando por aflições, ainda que você esteja passando por problemas, porque eles virão. E eu não posso dizer aqui que você não passará por problemas, mas eu posso dizer que você pode romper com os problemas. Eu posso dizer que pelo poder da ressurreição, você pode viver uma nova vida, que é o que a palavra de Deus diz para nós nessa noite. Então, querido, você pode viver dessa maneira, uma vida plena, uma vida abençoada no Senhor, se você sair daqui nessa noite entendendo o poder da ressurreição. Para nós falarmos desse poder, eu quero falar sobre 5 verdades do poder da ressurreição. Primeira verdade sobre o poder da ressurreição é nós entendermos o poder da ressurreição de Cristo, que nós cantamos aqui com esse lindo cântico, antes de nós iniciarmos essa mensagem. O poder da ressurreição de Cristo. E o que é o poder da ressurreição de Cristo? É o centro do Evangelho. Porque quando nós falamos do amor de Jesus, quando nós falamos do poder que há no nome de Jesus, nós sempre nos lembramos da cruz, não é verdade? A cruz de Cristo. Jesus Cristo foi morto na cruz, o seu sangue foi derramado na cruz, Jesus Cristo padeceu, Jesus Cristo morreu. Isso é uma verdade muito tremenda. Mas eu quero focar aqui com os irmãos algo que muitas vezes nós nos esquecemos. Jesus Cristo ressuscitou.
Existe um poder na ressurreição de Cristo. Quando nós nos lembramos da morte, é algo muito tremendo. Cristo morreu. Mas quando nós nos lembramos da ressurreição, essa é uma esperança gerada em nosso coração de forma muito tremenda, demonstrando que a obra de Cristo não foi apenas concluída na cruz. Apesar de ele ter dito está consumado, mas a obra plena dele se dá na ressurreição. E a palavra do Senhor, ela diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, mas não precisaríamos estar aqui hoje nessa reunião, nós não precisaríamos estar aqui pregando essa palavra, porque a esperança que nós temos como homens e mulheres de Deus, que passam por aflições nesse mundo, durante todo o tempo na nossa vida eu estou aqui de passagem, e eu tenho um Deus que morreu por mim através de Cristo, e Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele foi para o céu, e Ele foi preparar lugar para nós, e Ele disse assim: olha, vocês estão aí nesse mundo sofrendo, passando por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês vão vencer também. E essas aflições, elas são temporais. As aflições da nossa vida são temporais, mas a nossa salvação, ela é eterna. Você pode sofrer hoje, você pode sofrer amanhã, você pode sofrer até o final da sua vida, mas se você entender o poder da ressurreição de Cristo, nós passamos a olhar a nossa vida e colocá-la em segundo plano, porque Cristo ressuscitou, e Ele é a nossa esperança, de que um dia não haverá mais dor, de que um dia não haverá mais choro, de que um dia não haverá mais problemas, porque Ele ressuscitou. E essa é a mensagem do Evangelho que tem sido pregada. O apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, ele vai falar da fé, e esse é o centro da mensagem do apóstolo Paulo. Ele fala da fé, do amor e da esperança. Essas três palavras, elas caminham juntas. E hoje nós estamos falando da esperança, que é a ressurreição. De nós colocarmos a nossa esperança naquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, porque nós estamos com os nossos pés na terra, sofrendo e chorando. Mas quando nós olhamos para o poder da ressurreição de Cristo, nós passamos a viver em novidade de vida. E talvez você entrou aqui nessa noite pela primeira vez, e você nunca tinha ouvido falar do poder da ressurreição, e você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida ao poder de Cristo nessa noite, se você entender essa palavra. Eu quero desafiar os irmãos para vocês marcarem aí, quem está marcando a célula, para anotar aí 1 Coríntios 15, essa é a lição de casa para os irmãos. O apóstolo Paulo vai falar sobre o poder da ressurreição aqui nesse capítulo inteiro de 1 Coríntios, e se a gente fosse pegar para ministrar sobre esse capítulo, nós ficaríamos aqui horas e horas, de tão maravilhoso que o apóstolo Paulo traz sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero desafiar os irmãos a lerem em casa o capítulo inteiro de 1 Coríntios 15. Então a primeira verdade, querido, é essa: nós temos uma esperança. Jesus Cristo ressuscitou, e o poder da ressurreição de Cristo, ele se estende para as nossas vidas. E a segunda verdade é que o poder da ressurreição de Cristo em nós
nos faz morrer para o mundo e viver para Deus. É muito maravilhoso. E aí nós conseguimos começar a entender um pouco mais do que o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e o que ele está querendo dizer aqui? Que antes de nós termos uma vida em Cristo, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, né, vamos dizer assim, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Nós estávamos assim. Mas o poder da ressurreição de Cristo nos alcançou. E a palavra do Senhor vai aí comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 13, que ele diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O poder da ressurreição de Cristo vem de uma forma tão poderosa na vida daquele que aceita e que entende esse poder, que acontece um milagre. Acontece um milagre na nossa vida. Nós passamos a viver a vida de Deus. Nós morremos para o mundo e nós passamos a viver para Deus. Quando nós falamos de poder da ressurreição, não tem como nós deixarmos de falar do nascer de novo. Porque a ressurreição na nossa vida é o nascer de novo. E eu vou ler rapidamente aqui, para nós não tomarmos muito do tempo. Lá em João capítulo 3, versículo 3 a 6, vai falar sobre o nascer de novo. E aí Jesus vai começar a conversar com Nicodemos. E aí Nicodemos era um homem letrado, um homem, né, um homem conhecedor das leis. E ele vai no secreto à noite falar com Jesus. E aí Jesus, ele diz assim para esse homem: olha, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que nós precisamos nascer para Deus. Nós viemos a esse mundo de forma natural. Nosso pai coabitou com a nossa mãe e gerou no ventre da nossa mãe uma criança. Essa criança é você, e você já é um vencedor só pelo fato de você ter vencido a primeira corrida que os espermatozoides eles correm lá para conseguir chegar no óvulo. Você já é um vitorioso, apesar das aflições. E nós nascemos um nascimento natural, um nascimento terreno, mas um nascimento longe de Deus por causa do pecado. Mas quando Jesus diz: olha, é necessário vocês nascerem de novo, é um nascimento espiritual que vem sobre a nossa vida quando nós entendemos o poder da ressurreição de Cristo, que nos alcança. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós decidimos nos batizar. E o batismo é a morte da nossa velha vida. Quando nós descemos as águas do batismo e quando nós subimos, mostra a nossa ressurreição com Cristo. Ou seja, aqueles que já aceitaram a Jesus e se batizaram,
estão mortos para os pecados e ressuscitaram com Cristo. Ressuscitaram para uma nova vida. Essa é a nova vida que o Senhor tem para você e para mim. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E eu estou falando isso, irmãos, porque a gente acha que isso é muito natural. A gente considera essas coisas como muito natural. Eu me batizei, eu ressuscitei com Cristo, mas isso é uma verdade muito tremenda. E se nós entendemos a ressurreição, nós passamos a viver ela de forma muito real e viva na nossa vida. E nós passamos a estar em Cristo, porque nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele. E a palavra diz lá em Colossenses 2:12, fica em Colossenses aí, meu irmão, vem comigo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o poder que há na ressurreição de Jesus. E aí ele diz aqui, né, no texto em que nós estamos meditando, capítulo 3, versículo 3, porque nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos escondidos em Cristo por causa da nossa ressurreição, por causa da nossa morte, por causa da nossa ressurreição. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos lembrar do que a palavra de Deus diz, que ora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu vou viver a vida de Cristo. Eu não vou viver mais a minha vida. E entender a ressurreição em nossa vida é negar a nossa vontade, negar as nossas paixões. E por que não dizer, colocar em segundo plano os nossos sofrimentos, colocar em segundo plano as nossas aflições, colocar em segundo plano se nós estamos vivendo muito forte essas aflições na nossa vida, vamos pensar, irmãos, será que nós não podemos viver de modo diferente? E quando eu penso em viver de um modo diferente, não dizer, olha, não tenho aflições. Não, eu tenho, mas eu tenho Cristo, e eu tenho a ressurreição de Cristo em minha vida. E por mais que as aflições me pegam, quando eu olho para o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta preso numa cadeia em Roma, e ele escreve essa carta e ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não fala que ele era prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sei o que é viver preso numa cadeia, talvez alguns de vocês aqui já viveram isso. Mas imaginando Paulo preso numa cadeia, escrevendo uma carta, ele diz que ele era prisioneiro, mas não de um estado, não de uma circunstância, não de uma provação que ele estava vivendo na vida dele, mas ele se coloca como prisioneiro de Cristo. É porque ele entendia plenamente a obra de Cristo na vida dele. E as aflições e os problemas que ele passava na vida dele não o impediram de caminhar, de fazer a obra de Deus, de continuar firme na vocação pela qual ele foi chamado. Então eu quero, irmãos, convidar a cada um de nós aqui a tentar romper com as barreiras das aflições que nos afligem diariamente. E a gente está olhando para elas, e a gente está olhando para elas, e a gente tem que olhar para Cristo, a gente tem que olhar para a obra de Cristo, a gente tem que pegar com unhas e dentes a obra que Jesus Cristo fez, a ressurreição de Cristo, e viver a ressurreição de Cristo na nossa vida. Nós, estando ressuscitados em Cristo, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e nós passamos a estar no reino de Cristo.
Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vem comigo aí, irmão e irmã, jovem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então nós podemos entender que aqueles que estão em Cristo não estão mais sob o domínio das trevas. Você não está mais sob o domínio das trevas. Nós estamos sob o domínio do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Nós estamos no reino do Filho do seu amor, aquele que nos ama de tal maneira que deu a sua vida por nós. Se nós entendemos isso, nós passamos a viver, morrer para o mundo e viver a vida de Deus. Terceira verdade. Primeira verdade, poder da ressurreição de Cristo. Segunda verdade que nós compartilhamos aqui. O poder da ressurreição nos faz morrer para o mundo e viver para Deus. A terceira verdade. O poder da ressurreição nos faz buscar as coisas lá do alto. Por mais que você esteja vivendo nesse mundo fisicamente, meu irmão, minha irmã, espiritualmente nós estamos vivendo no reino de Deus. Nós lemos aqui Colossenses capítulo 1, versículo 13. O Senhor nos tirou do império das trevas. Nós estamos no reino do Filho do seu amor. Em Cristo nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Por estar em Cristo, nós podemos buscar as coisas lá do alto. E é muito importante isso, querido, porque se nós entendemos o poder da ressurreição, nós passamos a pensar mais nas coisas lá do alto. Nós buscamos mais as coisas lá do alto. Em vez de a gente ficar se preocupando muito com as coisas daqui dessa terra, e eu não estou querendo dizer que nós não tenhamos que cumprir os nossos deveres e os nossos afazeres, mas eu estou querendo dizer que nós precisamos entender quais são as prioridades da nossa vida. E quando nós entendemos essas prioridades, nós passamos a buscar as coisas lá do alto. E o poder da ressurreição nos ajuda a fazer isso. Mas não conseguimos buscar as coisas lá do alto sozinhos. E quando eu estava meditando, eu pensava, mas eu não vou conseguir. Mas se eu conseguir entender o poder da ressurreição e viver esse poder da ressurreição de Cristo na minha vida, vou estar morto com Cristo e vou ressuscitar com Cristo e a minha vida estará nele. E eu vou conseguir buscar as coisas lá do alto. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, lembra que eu falei para os irmãos, liçãozinha de casa aí, 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo ele vai falar uma verdade muito forte aqui, e isso precisa estar gravado no vosso coração, assim como esse versículo ele tem caminhado comigo na minha trajetória cristã. Eu sempre me lembro desse versículo porque ele é muito forte e ele pode direcionar a sua vida nessa noite. Se você talvez está limitando a sua vida. Eu digo isso porque muitas vezes nós nos limitamos. E o poder da ressurreição quer tirar essa trava da limitação. E a palavra de Deus diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você pode ter riqueza, você pode ter saúde, você pode ter vida plena aqui nessa terra.
Mas se a sua esperança em Cristo for apenas aqui nessa vida, a Bíblia diz que você vai ser uma pessoa infeliz. E talvez você esteja vivendo essa infelicidade hoje, porque você está limitando a sua vida, porque eu estou limitando a minha vida apenas nas coisas desta terra. E Deus, Ele quer te libertar nessa noite. Deus, Ele quer me libertar nessa noite, dando entendimento de que existe um céu, de que existe uma esperança maior. Não se limite, não limite o seu entendimento, não limite a sua vida nessa terra, porque a nossa vida não acaba aqui. A sua vida não acaba aqui, a minha vida não vai acabar aqui. E eu quero ser uma pessoa feliz. Quantos querem ser felizes? Com Cristo, o poder da ressurreição de Cristo, e essa é a esperança que nós temos, faz com que nós não limitemos a nossa vida apenas nas coisas desta terra. Nós passamos a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Nós passamos a viver uma vida feliz, mesmo com problemas. É loucura. Mas querido, eu quero te dizer uma coisa: o Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura para aqueles que não entendem, mas para nós que entendemos e que vivemos isso na nossa vida, é o poder de Deus. E é esse poder da ressurreição que quer alcançar a sua vida nessa noite. O poder da ressurreição. Buscar as coisas lá do alto. E aqui é algo muito interessante. Buscar as coisas lá do alto é ser abundante na obra do Senhor. Nossa, mas trabalhar para o Senhor é buscar as coisas lá do alto? Sabe por quê, querido? Quando nós não nos preocupamos com os nossos problemas, isso é muito egoísmo da nossa parte, porque a gente só fica se preocupando com os nossos problemas. Nós entendemos o poder da ressurreição de Cristo em nossa vida, e nós passamos a viver isso e buscar isso. Nós passamos a buscar os interesses de Cristo. Quando nós buscamos os interesses de Cristo, isso está ligado diretamente ao reino de Cristo. E quando nós falamos de reino, nós falamos de obra, e nós falamos de serviço também. E lá no finalzinho de 1 Coríntios, no capítulo 15 mesmo, por isso que eu falei para os irmãos lerem em casa, 1 Coríntios 15, versículo 58, vai dizer assim, a conclusão, né? O apóstolo Paulo, ele está falando do poder da ressurreição de Cristo, toda a obra de Cristo, né? Vai falar da esperança para nós não nos limitarmos, porque senão nós seremos pessoas infelizes. E aí ele vai dizer assim, para concluir, ele conclui dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, vocês têm que ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que o apóstolo Paulo está falando de ressurreição de Cristo e ele conclui falando de que nós temos que trabalhar? Isso é buscar as coisas lá do alto, é priorizar o reino de Deus. Quando nós deixamos de lado um pouco dos nossos problemas e nós começamos a viver a ressurreição de Cristo, e é por isso que o apóstolo Paulo diz: se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto. E aí nós vamos começar a buscar isso. E aí quando o pastor vem fazer aqui um convite, um desafio do novo tempo, nós vamos erguer as nossas mãos: eis-me aqui, pode contar comigo, pastor Jorge, pode contar comigo, pastor Amargo, pode contar comigo, pastor Tiaguinho. Eu estou dentro dessa, porque eu sou ressuscitado com Cristo, e eu busco as coisas lá do alto.
Entende, irmãos? Mas ainda tem um problema? Tem. Só que você coloca ele em segundo plano. Você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós vivemos o poder da ressurreição. Buscar as coisas do alto é fazer morrer a nossa natureza terrena. Nós vamos continuar aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Os irmãos estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo. O apóstolo Paulo está lembrando a gente aqui, ó. Um outro tempo nós andamos assim, agora nós não temos que andar assim, porque nós ressuscitamos com Cristo. Quando nós vivíamos nessas coisas. Agora, porém, nós nos despojai-vos igualmente tudo isso: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, ou seja, nós tiramos as roupas do velho homem com os nossos feitos e nós nos revestimos do novo homem, que se faz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, na qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo livre, porque Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo aqui ele vai dizer, daqueles que ressuscitaram, não combina essas coisas. Não combina, porque ele diz que isso é a natureza terrena. Então, quando nós buscamos as coisas lá do alto, nós morremos para essas coisas terrenas. Então, prostituição, impureza, paixão lasciva, esses desejos. Eu queria me focar aqui na avareza. E aqui quando o apóstolo Paulo ele fala da avareza, ele diz que a avareza é idolatria. Que nós estamos colocando o dinheiro no lugar de Deus. Mas quando nós entendemos o poder da ressurreição, nós começamos a buscar as coisas lá do alto. E quando nós olhamos a lista, essa lista de problemas que nós vamos dizer aqui, que tem a ver com a nossa natureza terrena, nós vamos olhar e falar, não combina mais comigo. Não combina mais comigo. Porque agora eu estou em Cristo, eu estou ressuscitado com Cristo. E essas coisas não combinam mais comigo, porque eu tirei a roupa do velho homem, eu morri para a minha natureza pecaminosa, e eu me revesti do novo homem, e eu estou em Cristo hoje. E quando eu olho para essas coisas, isso me faz lutar diariamente para que eu não pratique isso. E nós não podemos aceitar, se nós somos nascidos de novo, se nós temos esse poder de Cristo em nossa vida, que nos dá a autoridade de vencermos todas as coisas. Eu estava compartilhando com um irmão esses dias sobre o livro de Efésios capítulo 6, que ele fala sobre a armadura de Deus, e ele diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura, para que nós possamos resistir firmes todas as ciladas do diabo. E aí tem uma parte do texto que ele
que mexe muito comigo. Ele diz assim: e depois de nós termos vencido tudo, nós permaneceríamos inabaláveis. Querido, no Senhor nós podemos vencer todas as coisas. Talvez você está olhando para a sua vida, para suas aflições, para os seus problemas. Ah, mas isso é normal. Não é normal. Não aceite isso como normal. Porque não é normal na vida daquele que vive o poder da ressurreição. Esse é um caminho que o Senhor tem para nós. De nós não nos conformarmos. Não nos conformarmos com o pecado. Não nos conformarmos com essa vida. Porque nós estamos em Cristo. Então, querido, buscar as coisas lá do alto é morrer para a nossa natureza terrena. E buscar as coisas lá do alto é cultivar as virtudes de Cristo. Ou seja, se eu já morri para a minha natureza terrena, e essas práticas que eu apresentei aqui para os irmãos já não fazem mais parte da vida daqueles que ressuscitaram com Cristo, que buscam as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto é viver as virtudes de Cristo em nossas vidas. Vamos lá agora para o versículo 12, aí, de Colossenses 3 mesmo. Já estou finalizando, irmãos. Colossenses 3, de 12 a 16. Buscar as coisas lá do alto é cultivar as virtudes de Cristo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, queridos, quando nós buscamos as coisas lá do alto, nós começamos a cultivar as virtudes de Cristo em nossa vida. E nós começamos a viver o amor. Nós começamos a viver a misericórdia de Deus, a humildade de Deus, a mansidão, a longanimidade, que é um fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. E olha que interessante aqui, ó, no versículo 16, parte B, que ele vai falar assim, ó: aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aquele que louva não tem tempo de reclamar dos problemas. Amém? Aquele que louva, aquele que declama salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão no coração, ele esquece as aflições. E ele busca as coisas do alto, e ele lembra do poder de Deus, ele lembra da obra de Cristo, ele lembra do poder da ressurreição, e ele agradece. A despeito dos problemas, nós somos gratos ao Senhor. E louvamos a Ele com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Nós somos gratos a Deus pela obra que Ele fez nas nossas vidas. Nós louvamos a Ele. E nós passamos a viver buscando as coisas lá do alto. Continuando. Quarta verdade. Falei do poder da ressurreição nos faz buscar as coisas lá do alto. E agora o poder da ressurreição nos faz pensar nas coisas lá do alto.
Pensar nas coisas lá do alto é não andarmos ansiosos por coisa alguma. E aí vem de encontro com a palavra que a pastora Margot trouxe no domingo passado sobre a oração do Pai Nosso, e ela citou o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graças. E eu queria me ater agora nessa parte do versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, quando nós entendemos o poder da ressurreição, e o apóstolo Paulo foi muito claro aqui, porque ele separou o buscar e o pensar. Nós poderíamos dizer que buscar e pensar são as mesmas coisas, mas se Paulo separou, tem alguma diferença. Então falei um pouco com os irmãos do buscar, e agora eu vou falar rapidamente que o poder da ressurreição nos faz pensar nas coisas lá do alto. E quando eu entendo que o poder da ressurreição é fazer nós pensarmos as coisas lá do alto, é importante nós entendermos que a ansiedade é algo que muitas vezes pode pegar a nossa vida de tal maneira que nós passamos a não pensar nas coisas lá do alto. E o que me chama a atenção, e eu vou repetir novamente, quando ele diz aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração. Olha que interessante. Quando nós não andamos ansiosos, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nós não podemos entender a paz de Deus, ela guarda o nosso coração, e ela guarda a nossa mente, do quê? De pensarmos aquilo que vai nos fazer viver ansiosos. Então, quando eu penso nas coisas lá do alto, e eu entendo o poder da ressurreição, a paz de Deus me guarda. A paz de Deus me guarda, guarda o meu coração e guarda a minha mente. E ao invés de eu ficar pensando naquilo que vai me trazer ansiedade, ao invés de eu ficar pensando naquilo que vai gerar dúvidas no meu coração, que vai gerar insegurança, que vai gerar incerteza, a paz de Deus guarda o seu coração e guarda a sua mente. E você vive por Deus, e você pensa nas coisas de Deus. E a ansiedade não tem mais domínio sobre o seu coração e sobre a sua mente. Isso é tremendo, querido. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é muito maravilhoso. Nós podemos viver essa paz. Muitas vezes nós não conseguimos entender. Talvez se eu fosse te explicar aqui o que é a paz de Cristo, eu não vou conseguir te explicar, porque o apóstolo Paulo falou que excede todo entendimento. Eu não consigo entender, mas eu vivo. Eu não consigo entender, mas o Senhor tem nos dado graça de vivermos. E essa paz tem guardado o seu coração, e tem guardado o meu coração, e tem guardado a minha mente. E eu agradeço ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque se fosse pela minha própria natureza, eu não conseguiria pensar nas coisas lá do alto. Mas o seu poder, o poder da ressurreição de Cristo em minha vida e em nossa vida, nos ajuda a olhar para o céu e fazer com que o nosso pensamento seja voltado para o Senhor. Nós conseguimos, com a paz de Cristo, ter o nosso coração e a nossa mente blindados para toda ansiedade, para todos os problemas que porventura venham nos afligir. Nós não permitimos que o nosso coração e que a nossa mente sejam roubados, porque o desejo do nosso Deus é que nós estejamos ligados nele, pensando nele,
todos os dias, que o nosso coração esteja nele todos os dias. E o poder da ressurreição nos faz pensar nas coisas lá do alto. E pensar nas coisas lá do alto é ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é bom. Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, se nós pensamos nas coisas lá do alto, nós não vamos ter tempo de pensar nas aflições dessa terra. Se nós pensarmos nas coisas lá do alto, nós vamos lembrar dessa palavra, nós vamos pensar naquilo que é bom, nós vamos pensar naquilo que é puro, nós vamos pensar naquilo que é amável, nós vamos pensar naquilo se há alguma virtude, se há algum louvor, porque o nosso coração vai estar blindado e a nossa mente vai estar blindada na paz de Cristo. Pensar nas coisas lá do alto é ter a mente de Cristo. Isso é muito forte, querido. Pensar as coisas lá do alto é nós termos a mente de Cristo. Porque se o Senhor, nosso Deus, Ele blinda com a paz dEle, Ele blinda o nosso coração e Ele blinda a nossa mente, para que nós possamos pensar nas coisas lá do alto, ou seja, é eu ter a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu vou pensar nas coisas lá do alto, porque Cristo está lá. Nós passamos a ter o mesmo pensamento de Cristo, nós passamos a ter a mesma forma de viver de Cristo, nós passamos a ter Cristo como nosso exemplo, porque nós vivemos o poder da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? E aí ele diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar nas coisas lá do alto. Então, querido, entenda o poder da ressurreição. Não é você mais quem vive, não sou eu quem vive, mas nós vivemos em Cristo. Isso é um poder tremendo. E para finalizar, quinta verdade: o poder da ressurreição nos faz priorizar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. E esse contexto do livro de Mateus, capítulo 6, ele vai falar também sobre a ansiedade. Jesus ele vai discorrer sobre a ansiedade ali. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vosso Pai tem cuidado de vós. Não se preocupem com o que vocês haverão de comer. Não se preocupem com o que vocês haverão de beber. Não se preocupem com o que vocês haverão de vestir. Da mesma forma que o nosso Deus, Ele veste os lírios do campo, Ele veste os pardais, Ele veste os passarinhos. Da mesma forma, Deus tem cuidado de nós. Não é dessa forma que nós devemos caminhar. Não é assim que aqueles que entendem e que vivem o poder da ressurreição na vossa vida caminham. Mas aqueles que não conhecem a Deus, que se preocupam com essas coisas. E quando nós vivemos o poder da ressurreição da nossa vida, nós passamos a viver verdadeiramente essa palavra que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal.
quando nós entendemos o poder da ressurreição, nós priorizamos o reino de Deus na nossa vida. E nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Nós amamos, nós colocamos o nosso amor a Ele em primeiro lugar. Nós buscamos a Ele em primeiro lugar. Nós pensamos nele. Nós colocamos tudo nele. Nós priorizamos Ele. E aí, sabe aquelas aflições que eu comecei a falar no começo da mensagem? Elas ficam em segundo plano. Nós continuaremos tendo aflições. Nós continuaremos sofrendo. Nós continuaremos tendo muitas decepções, muitas dificuldades ainda nós passaremos no decorrer da nossa vida. Mas elas não serão mais primeiro plano. Elas não estarão mais em primeiro plano. Porque nós subimos um degrau. E nós passamos a viver de verdade o poder da ressurreição. Superando as aflições, superando as dificuldades e os problemas. E é isso que eu aprendo com o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa epístola para os Colossenses. Preso numa cadeia, mas liberto para fazer a obra de Deus. Porque ele entendia plenamente o Deus a quem ele servia. E ele dizia muito isso, né? O apóstolo Paulo falava assim: eu sei em quem eu tenho crido. E quando nós sabemos no Deus em quem nós temos crido, e nós vivemos o poder da ressurreição de Cristo na nossa vida, nós passamos a viver em novidade de vida. E nada, nem ninguém, diabo, pessoas, problemas, nada poderão nos impedir de viver o poder da ressurreição de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos fazer duas orações. Nós vamos fazer duas orações. Pedir para os irmãos do louvor para ajudar aqui. A primeira oração que nós vamos fazer para aqueles que entenderam essa mensagem e você ainda não, de alguma maneira, você nunca tinha ouvido falar desse poder da ressurreição de Cristo. Você nunca tinha ouvido falar desse poder da ressurreição, da obra que Cristo fez, do poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. E você entrou aqui nessa noite e você entendeu essa palavra e você quer render a sua vida ao poder da ressurreição de Cristo nessa noite. E eu gostaria de pedir para que todos fechassem os seus olhos. E é um desafio, querido. Você não é obrigado a nada. Mas se você quer viver a partir de hoje algo novo, uma novidade de vida, você entrou aqui com problemas,